A parede é uma coisa estranha. Tem a capacidade para delimitar o espaço, para o roubar ao resto do mundo e atribuir-lhe uma determinada função num determinado contexto. Uma das principais funções que a parede parece ocupar tem que ver com a ideia de isolamento. Porém, a palavra isolamento vai ter duas expectativas diferentes no modo como é utilizada. Ou seja, por um lado, a parede pode funcionar como uma barreira entre corpos, como forma de os afastar, separar ou até de os aprisionar. Por outro, pode servir como um refúgio ao circunscrever um espaço que é tornado íntimo, que é tornado só nosso, afastando o resto do mundo de nós. Este quarto pode ser um exemplo. Estas 4 paredes criam um espaço que aparentemente é meu, só meu, onde sonho, onde vejo filmes, onde estudo, mas na verdade ele não é realmente meu e nunca foi, nunca será. Outrora, este espaço podia pertencer a uma árvore, na qual um pássaro podia ter o seu ninho. O que parece ser mais meu então é o tempo no qual este espaço reside agora, neste momento. Para além desta particularidade de isolar um corpo num espaço delimitado e paralela a esta mesma, a parede parece ter uma outra função principal. A parede vem possibilitar a substituição da admiração da paisagem real por uma outra. Na evolução da espécie humana, na passagem do andar sobre 4 patas para a verticalidade, o olhar começa a ganhar um novo estatuto. A visão, que outrora no estado animal servia apenas quase como uma extensão do toque e do olfato, passou a ter uma função própria a partir de um momento em que o corpo se ergue da terra, a da contemplação. É essencialmente a verticalidade que vem atribuir ao olhar do ser humano a função de admirar o corpo do outro, a paisagem, a forma, na sua totalidade. O que acontece então é que a parede, ao impor-se nesta verticalidade do campo de visão humano, começa, por um lado, a bloqueá-lo e, por outro, ao mesmo tempo, a oferecer-lhe uma série de alternativas. Deste modo, penso que a parede pode também ser considerada um ecrã, um espaço no qual imagens podem ser projetadas e do qual se projetam para nós, como por exemplo na caverna de Platão. Devido a estas várias características, a parede, principalmente esta mesma parede do meu quarto, tem sido geralmente integrada nos meus trabalhos. Tento não utilizá-la apenas como um mero elemento de trabalho, mas sim também tento tirar partido dela devido a toda esta natureza conceptual que a envolve. Se estas paredes me envolvem e me oferecem um espaço, então eu respondo de volta e faço delas também parte de mim, do meu trabalho. É quase como se a parede fosse uma espécie de uma tela branca, não para o pincel nem para a tinta, mas para a câmara e para o corpo. O que sinto, de facto, é que a minha vontade para trabalhar entre pessoas não é tanta, pelo menos por agora. É no espaço fechado e na impossibilidade de sair dele que vou unindo as matérias que estudo. Mesmo se trabalho no exterior, então será num sítio isolado da atividade humana. E mesmo aí, ao ar livre, o corpo continua preso na película do lençol. E o que tenho vindo a descobrir com estas questões, em torno da parede, do isolamento, é que o meu trabalho parece transmitir uma certa sensação de claustrofobia. Nos vários vídeos que vou fazendo, o espaço que é construído e os elementos que nele operam nunca permitem que haja um rasgar para fora dessa delimitação, dessa clausura. E é nesta tensão claustrofóbica, repetitiva e caótica que o meu trabalho vai navegando. O projeto agora em curso, a que tenho chamado Estudos de Espaço, vai de alguma forma continuar mergulhado nessa dimensão, talvez até indo mais longe, mais fundo, para dentro do abismo. Já não existe uma película que prenda um corpo, mas existe um espaço que prende o olhar. Um corredor que, através de diferentes passagens, o ecrã do intercomunicador, o espelho e as portas, vai se tornando num labirinto do qual é impossível sair.
O espelho é o mundo da imagem especular, do duplo. É o lugar da aparência, da ilusão, da ausência inalcançável. Antes ainda das pinturas nas cavernas, mas talvez apenas depois das sombras, é o reflexo do corpo humano que se afirma como uma das primeiras imagens a ser admirada, no sentido em que é através de uma outra superfície que o corpo é olhado. Porém, a sombra é apenas a projeção distorcida do limite do espaço que o corpo ocupa. Ela revela-nos um contorno preenchido pela ausência de luz. É então o reflexo que vem permitir ao olhar do indivíduo mergulhar no autorreconhecimento de si próprio e ao mesmo tempo afundar-se no abismo da ficção, no mundo de Alice. Curiosamente, o antecedente do reflexo do espelho é provavelmente o da água. É talvez através da sua liquidez, imaterialidade e, portanto, do informe, que conhecemos primeiramente os traços da nossa aparência, do nosso rosto, da nossa forma. Ao olharmos o nosso reflexo, somos confrontados com a nossa identidade, com o modo como nos apresentamos aos outros para sermos olhados. O espelho pode então ser considerado como uma espécie de extensão para o olhar, uma prótese, como refere Humberto Eco, um objeto de revelação que torna visível o que é invisível ao permitir um prolongamento dos limites do campo de visão. E se o espelho se oferece como uma extensão do olhar, então o espelho é também um espião, aquele que espreita silenciosamente, sendo a partir do seu reflexo que temos acesso a pontos de vista que apenas com o olhar se tornam impossíveis de alcançar. O espelho afirma-se assim como um objeto misterioso para as artes precisamente por ter a capacidade para ir além dos limites que são impostos pelo espaço pictórico, pela superfície bidimensional, oferecendo então uma relação entre interior e exterior, uma espécie de jogo entre o que está dentro e fora da obra. Devido a estas várias questões, o espelho tem vindo então a destacar-se como um elemento interessante no meu projeto, desde o início, pois impõe-se, no fundo, como um portal para uma outra dimensão, a dimensão da ficção, do simulacrum, cuja aparência se compõe a partir da imagem do mundo real. E se o espelho nos oferece uma semelhança com o mundo real, então talvez seja possível explorá-lo de maneira a gerar uma confusão entre qual o universo real e o da imagem. Ou seja, nas primeiras experiências que criei, partimos do corredor real para atravessarmos o espelho e entrarmos no mundo imagem. Mas agora, a ideia é começar o vídeo com a imagem do corredor já invertida, como se estivéssemos já dentro do espelho desde o início. Deste modo, quando atravessamos pela primeira vez o espelho, não estamos a entrar para dentro dele, mas estamos sim, de facto, a sair. O que procuro com esta troca é precisamente inverter a percepção que temos deste lugar e, ao mesmo tempo, enganar o observador. É uma espécie de armadilha visual que gera uma confusão entre o mundo do espelho e o mundo real, contribuindo não apenas para uma simples ilusão, mas para uma experiência meio alucinatória. No fundo, estou a tentar construir um espaço onde nos perdemos, onde nunca sabemos exatamente para onde estamos a ser levados. Para potencializar ainda mais esta ideia, seria talvez interessante tentar criar um movimento que não se focasse naquela zona entre o candeeiro e o espelho antes de efetuar a passagem para o outro lado, e fazer então só um movimento para trás, quase como se estivéssemos a ser puxados. Como exemplo, vou recorrer a uma cena do filme Contact, que revela uma técnica de montagem bastante interessante que ilustra o que estou a dizer. I'll get the medicine.
Só notamos que estamos no mundo do espelho quando saímos de dentro dele. Até lá, somos enganados. Em vez de ter então este movimento que se foca no candeeiro e no espelho antes de se dar a passagem para o outro lado, talvez fosse mais eficaz ter apenas um movimento para trás. Apesar de ainda se notar bastantes vibrações nas imagens, penso que se consegue ter uma ideia deste novo movimento que estou a tentar explorar. Ao mesmo tempo, o espelho é uma via para uma repetição de uma aparente mesma coisa, e assim, torna-se também interessante tirar partido dele para continuar com a questão da claustrofobia que me tem abraçado. Ou seja, as várias passagens que vou encontrando ao longo deste labirinto virtual não funcionam como saídas deste mesmo espaço, deste corredor, mas sim realmente como entradas num outro espaço que é a repetição do seu duplo anterior. A saída nunca é alcançada, e é nesta tensão, nesta impossibilidade de sair, que todo o filme opera. How's that? É meio-dia e 57 de sexta-feira, dia 4 de março. Estou no autocarro, a sair de Sesimbra em direção a Lisboa. São 13h27 do mesmo dia. Estou na ponte 25 de Abril. Acabei de viajar no tempo e no espaço, enquanto tu, que estás aí, desse outro lado do ecrã, tens que te sujeitar a toda a passagem de tempo que te é imposta. São 10h17 do mesmo dia. Estava a ler um livro no caminho de volta para casa. O percurso de um autocarro é uma estrutura repetitiva. Há um deslocamento de uma caixa de metal de um ponto A para um ponto B e de um ponto B para um ponto A. Porém, apesar de toda a repetição que compõe este percurso, existe sempre uma variação entre os vários elementos que o constituem. Próxima paragem, Laranjeiro, Centro. Durante uma viagem, estabelecemos uma relação com vários dos elementos que operam no espaço do autocarro. A janela torna-se num grande ecrã que revela imagens em movimento. Encontram-se alguns objetos esquecidos ou deixados de propósito nos bancos ou no chão. Algumas coisas escritas nos vidros. Pessoas a entrar e a sair. E uma das situações que acho mais curiosas, dão-se uma série de variações de luz natural e artificial que têm uma influência direta na própria paisagem, tendo a capacidade para a transformar fortemente. Um exemplo será o dia e a noite. Durante o dia é possível olhar para as várias árvores que envolvem toda a estrada da Apostiça, à saída de Sesimbra. Mas durante a noite, neste mesmo sítio, às 10h37, não havendo qualquer iluminação exterior, o reflexo no vidro das janelas parece prolongar o espaço do autocarro para fora dos seus limites. A relação com a paisagem exterior torna-se quase igual à paisagem interior.
É como se estivéssemos a viajar pelo vazio. Esta mesma ideia de variação dos elementos que compõem uma estrutura repetitiva acontece, por exemplo, com o jazz. Um tema de jazz é geralmente constituído por uma repetição de uma mesma estrutura, ou seja, há um conjunto de acordes e melodias que se vão repetindo ao longo de um tema, mas ao mesmo tempo os músicos criam uma série de improvisações dentro da composição, introduzindo elementos novos e inesperados, nunca quebrando com a estrutura da música. Deste modo, parece-me interessante integrar alguns elementos no corredor que possam contribuir para gerar uma variação dentro desta estrutura repetitiva. Por exemplo, objetos que não estavam lá antes, como livros em cima de um móvel, ou umas botas no meio do caminho, saltos entre dia e noite e diferenças no uso da luz artificial. Uma outra ideia seria tentar tirar partido de elementos já conhecidos no percurso, mas utilizá-los de um modo diferente, como o ecrã do telefone de entrada, que se torna numa espécie de túnel vertiginoso. E ainda, por último, o elemento que me parece ser mais forte, a presença de pessoas. Embora seja então estabelecida uma relação ou um confronto com esta variação de elementos, sejam eles habituais ou totalmente inesperados, o propósito da viagem de autocarro é sempre o mesmo, e está destinado desde o seu início: ir do tal ponto A para o ponto B, ou do ponto B para o ponto A. Desta forma, não me interessa atribuir qualquer contexto narrativo às figuras humanas ou aos outros objetos que possa inserir no corredor. Não me interessa de onde determinada pessoa vem, ou quem é, para onde vai ou o que está ali a fazer, nem sequer como determinado objeto foi ali parar. Parece-me mais interessante apenas provocar esta relação que é desencadeada quando um elemento desconhecido surge de repente no mesmo espaço onde nos encontramos, causando um distúrbio imediato numa estrutura que aparentemente nos é tão familiar. Dá-se como que um desequilíbrio momentâneo e a nossa atenção desvia-se do corredor onde estamos contidos para aquela presença inesperada. Assim como ao ouvirmos um tema de jazz, deixamos de estar atentos ao tema em si e focamos a nossa curiosidade na improvisação de um dos músicos. Ou seja, o nosso olhar foge da estrutura para um dos seus pormenores, ainda que a estrutura esteja sempre lá, pois no fundo estamos sempre dentro dela. Por conseguinte, surgem imediatamente uma série de perguntas quando um destes componentes vem perturbar a organização habitual deste espaço. Perguntas às quais não devo dar resposta, pois a curiosidade nesse elemento particular incide precisamente no facto de não sabermos nada acerca dele. Porque está aquela pessoa ali, porque está a espreitar para aquele lado, ou porque segura aquele objeto, do que está à procura, de quem é aquela perna, e o que está para lá daquela porta.